Muito obrigada. Senhor Embaixador do Canadá, Senhora Professora Paula Vaz Pereira, Senhor Professor Nuno Cunha Rodrigues, Senhor Deputado Europeu Pedro Silva Pereira, Senhor Deputado Vitalino Canas, minhas senhoras e meus senhores, este debate hoje aqui é de uma enorme oportunidade. É de uma enorme oportunidade na medida em que o Parlamento, estamos a pouco tempo da ratificação do Tratado, estamos num processo de ratificação do Tratado, que terá que ser ratificado por 42 Parlamentos, dos 28 Estados-membros da União Europeia, e o Parlamento Nacional, a Assembleia da República, pediu ao Governo que organizasse o debate sobre o CETA. Começaria por lembrar que o CETA é um tratado rubricado em 2014, mas na sequência da decisão do Parlamento, nós decidimos organizar 3 debates em Lisboa, no Porto e em Leiria, em que foram convidados a participar e participam, já se realizaram 2, todos os grupos parlamentares, todos os partidos políticos com representação parlamentar. E, portanto, este será mais um debate que só vem confirmar o ativismo nas problemáticas europeias no Instituto de Estudos Europeus da Faculdade de Direito. Há cerca de uma semana tive a oportunidade de participar num outro seminário, nessa altura não sobre o CETA, mas sobre a comemoração dos 40 anos do pedido de adesão de Portugal à União Europeia. Portanto, é um instituto sempre presente no debate sobre a Europa em Portugal. Este acordo, sendo um acordo entre aliados tão próximos do ponto de vista político e dos valores, creio que, quando do lançamento das negociações em 2009, não terá passado pela cabeça de ninguém que ferozes críticas de que o mesmo seria alvo já depois de ter sido rubricado em 2014. É certo que a conjuntura internacional muito se alterou desde 2009. Vivia-se então o pós-crise financeira mundial de 2007-2008 e havia um empenho global enorme em evitar que as respostas à crise passassem pelo fechamento das economias, tal como tinha acontecido na crise dos anos 30 do século passado. Em larga medida, fomos bem-sucedidos neste intento. Ainda assim, segundo dados da Organização Mundial de Comércio de 2016, só nos países do G20 registram-se atualmente 1.196 medidas restritivas de comércio, incluindo os chamados Trade Remedies, que é uma expressão que, se nós quisermos traduzir em português, medidas retaliatórias e compensatórias. Só de outubro de 2015 a maio de 2016 foram impostas 145 novas medidas, uma média mensal de 21 medidas adicionais, o que corresponde ao maior crescimento desde a crise financeira. Para além destas estatísticas, ou seja, do lado mensurável da questão, temos também de assinalar o crescimento de um discurso protecionista e que tem hoje uma maior capacidade para se institucionalizar. Perante este cenário adverso, impõe-se um esforço de comunicação que permita demonstrar as vantagens do comércio regulado enquanto instrumento disciplinador da globalização e mecanismo de promoção de crescimento económico e bem-estar. Embora as duas vertentes estejam interligadas, irei seguidamente focar a segunda, abordando os resultados negociais do acordo CETA. E seguindo a mesma perspectiva do título deste seminário, a interrogação, a minha primeira questão é: uma negociação bem-sucedida? A bitola para avaliar as vantagens do CETA passa por saber em que medida alcançamos aquilo a que nos propusemos inicialmente. Isto é, o que pretendia a União Europeia com esta negociação. As pretensões canadianas deixarei, obviamente, para o Sr. Embaixador do Canadá. Dizia o mandato negocial do CETA, e passo a citar: o acordo confirma o objetivo conjunto de, progressiva e reciprocamente, liberalizar de forma significativa
todo o comércio de mercadorias e serviços. Fim de citação. Falamos, portanto, de uma maior abertura entre as economias europeia e canadiana, indo-se além do mero desmantelamento pautal. Contudo, não interpretemos erradamente a noção de liberalizar, a que o mandato se referia. O objetivo aqui era facilitar o comércio, mas sempre no quadro de regras robustas e bem definidas e não eliminar essas mesmas regras. Esta disposição do mandato negocial devia assim ser lida em conjugação com aquela que dizia, e passo a citar, o acordo reconhece que as partes não incentivarão o comércio ou o investimento direto estrangeiro pela redução de legislação e normas nacionais em matéria de ambiente, trabalho, saúde, segurança no trabalho ou pela flexibilização de normas fundamentais do trabalho ou leis destinadas a promover e proteger a diversidade cultural. Fim de citação. Em face destes dois propósitos iniciais, não tenho dúvidas em afirmar que alcançarmos um texto que permita uma expressão por comparação com outros acordos comerciais, um texto que é o padrão ouro em acordos comerciais. Comecemos pelo primeiro objetivo, a facilitação do comércio. Darei apenas alguns exemplos. Poupança anual de 500 milhões de euros em direitos aduaneiros para a União Europeia. Para Portugal, isto significa a eliminação de taxas em setores industriais tradicionais, como sejam o textilar, o calçado, o mobiliário ou a cerâmica. Eliminação de 92% das tarifas em bens agrícolas, ao mesmo tempo que conseguimos a proteção de 143 indicações geográficas, número passível de vir a ser aumentado, 20 das quais portuguesas. Eu diria que não são 20, são 19,5, porque o São Jorge de X é a 20ª e, portanto, diria que é meia proteção geográfica, meia indicação geográfica. Menos burocracia na certificação, avaliação de conformidade e regras fitossanitárias. Acesso ao mercado de serviços, embora, sublinho, o audiovisual e os serviços públicos estejam excluídos. Esta liberalização comercial é, portanto, acompanhada de regulação nivelada pelos mais elevados padrões sociais e ambientais. Darei aqui também apenas alguns exemplos. O direito a regular foi salvaguardado, não podendo ser posto em causa pelo mecanismo da regulação de litígios, o International Court System. As exportações canadianas têm de cumprir igualmente os estándares de segurança alimentar da União Europeia. As partes do acordo aceitaram ratificar e aplicar as principais convenções da Organização Internacional de Trabalho e há o compromisso com a implementação do Acordo de Paris. Creio que estes exemplos são suficientemente indicativos do grau de ambição que se pretendia para o CETA, um acordo promotor do comércio e do desenvolvimento sustentável. Segunda questão, entrada em vigor do CETA, uma polémica jurídica. Estou praticamente a terminar a minha intervenção, mas aproveitando o facto de estarmos numa faculdade de Direito, gostaria de fazer uma curta alusão a uma questão que tem suscitado bastante polémica. A entrada em vigor provisória do CETA seria aparentemente uma subversão da democracia. Ora, isto é um desconhecimento do direito comunitário. O artigo 218.5 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia prevê a aplicação provisória de acordos internacionais mediante a autorização do Conselho da União Europeia, ou seja, os 28, por enquanto, Estados-membros da União Europeia. O Conselho aprovou, o Parlamento Europeu aprovou.
Ressalve-se, porém, que esta aplicação provisória apenas pode incidir sobre as competências exclusivas da União Europeia, sendo que o CETA tem competências partilhadas entre a União Europeia e os Estados-membros. O acordo só pode entrar em vigor na sua totalidade e de forma definitiva após a aprovação pelos 28, de acordo com os respectivos preceitos constitucionais. Em conclusão, o CETA não é um acordo perfeito e certamente mais poderia ter sido feito para a sua divulgação, para o seu debate ainda durante a fase negocial. Ainda assim, creio que seria um erro não aproveitar as oportunidades que este acordo oferece aos dois lados do Atlântico. Muito obrigada pela vossa atenção.